Olá, meninas, graça e paz. Aqui é novamente a pastora Joana. Estamos aqui para mais uma aula do nosso amado curso Experiência do Lar. Se você ainda não tem, eu peço que você adquira. Este livro é muito importante. Por quê? Porque tem trechos que eu acabo não conseguindo ler todos na íntegra. Então é importante que você tenha o seu livro para você acompanhar de casa. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Joana. Sou pastora da comunidade Movement aqui no Alphaville, em Curitiba, Paraná. E Deus nos chamou para este tempo. Eu espero que você seja abençoada. Então aproveite, já curta esse vídeo, já encaminhe para as amigas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que a paz, para que o amor do Senhor entre também em outras casas. Hoje nós estamos na aula 7, Dinâmicas de Personalidade. A autora deste capítulo é a Trina, é a filha da nossa amada Dev. E estamos na página 100. Então, corre lá, abre teu livro na página 100, Dinâmicas de Personalidade. Se você tá com a primeira versão do livro, aí você vai ter que ver no índice, tá bom? Então, ela começa este capítulo mencionando Efésios 4,16, que fala o seguinte: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Como diz a doutora Brené Brown, somos projetados para amar e nos relacionar. Minha querida irmã, Deus criou a mim e a você para que pudéssemos nos relacionar. Será que eu e você temos sido pessoas solitárias? Será que a gente quer muito ficar no nosso cantinho, não quer ter relacionamento com ninguém? Mas todas nós, precisamos de alguém. Nós precisamos nos relacionar. E o relacionamento saudável nos faz crescer. Deus nos criou para amar os outros e nos relacionar uns com os outros de forma saudável. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para que nos desenvolvamos e nos tornemos as pessoas para as quais nós fomos criadas para ser. Deus não coloca as pessoas à nossa volta por acaso, né? O meu esposo sempre fala na igreja: você não está aqui por acaso. As pessoas que estão à sua volta, Kathleen não está aqui comigo gravando aqui por acaso. As pessoas que Deus tem colocado diante de você, à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, sua família, aquele parente chato que você não consegue conviver, ele foi colocado na sua vida com propósito. Todos nós, as pessoas que Deus nos cerca, são pessoas com propósito, né? O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, Efésios 4,16. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Amados, Deus, ele não faz as coisas por acaso. Nada na vida do crente é coincidência. A gente brinca, é Jesuscidência. Nada é coincidência. Tudo Deus faz com propósito. Propósito para mim e para você, para estabelecer o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Com quem você está cercada? Sabia que uma pesquisa da Faculdade de Psicologia afirma que nós somos a média das 5 pessoas pelas quais a gente mais convive? Quem são as pessoas que a gente mais convive? Porque às vezes eu e você estamos cercadas de pessoas tóxicas também. Só que pessoas que nós temos ido atrás, sabe? Escolhido amizades. E nós estamos subestimando aqueles que o Senhor colocou à nossa volta. E às vezes estamos cercadas de relacionamentos que não fazem bem às nossas vidas. Eu pergunto a você, atrás de quem você tem ido? São pessoas que vão acrescentar na sua vida? Ou vão te complicar? Ou vão te tirar do propósito? Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem o Senhor
colocou à sua volta? Então, por que alguns relacionamentos parecem tão complicados? O principal motivo é o fato de todos sermos totalmente diferentes uns dos outros. Porque, Joana, é tão difícil nos relacionarmos. Sabe por quê, minha querida? Porque somos todos diferentes. Eu sou mãe de 3 crianças. Sou mãe da Maria, da Ana e do João. Os 3 criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, nascidos da mesma barriga, são totalmente diferentes. Porque nós somos diferentes. Ela relata, quando era jovem, recém-casada, participei de um seminário sobre personalidade. Foi uma experiência transformadora. Enquanto eu ouvia Florence, finalmente entendi por que a minha mãe trabalha tanto afinco. Ela é colérica. E por que o meu pai lê e estuda tanto? É predominantemente melancólico. Também descobri porque o meu marido prefere comunicação não verbal e gosta de ficar na dele. Ele é fleumático. É porque eu falo o tempo todo, rápido, em voz alta, de modo exagerado e com gestos, né, Joana? Olha a Joana aqui. Porque sou sanguínea. A própria Trina, ela chegou a ela fazendo um curso de personalidade. Ela ficou, meu Deus, na minha família, minha mãe predominantemente colérica, o meu pai predominantemente melancólico, o marido, olha só, totalmente fleumático e ela sanguínea. Antes daquele seminário maravilhoso, olha que tem uma porção preciosa aqui nós estamos na página 101. Nesse início de página, olha só, antes daquele seminário maravilhoso que abriu os meus olhos e mudou a minha vida, eu estava totalmente frustrada e confusa. Por quê? Por que as outras pessoas não falam como eu gosto de falar? Por que as pessoas não gostam de se divertir tanto como eu? Esse trabalho todo que a minha mãe faz é tão exaustivo. O meu marido acredita que tirar um cochilo é divertido, enquanto a ideia de diversão do meu pai é ler. Ninguém quer ir comigo numa montanha russa do parque. Por quê? Meu Deus, que conflito! Será que você está se identificando, hein? Eu tô. Ou ficar acordada a noite inteira para conversar. Sentia-me sempre rejeitada. Então eu aprendi que eles não estavam me rejeitando, apenas eles eram diferentes. Minha querida, ou meu querido, talvez tenha homens nos assistindo aqui, talvez as pessoas que estão te cercando, elas são totalmente diferentes de você. E porque talvez não gostam das mesmas coisas que você, né? Não tem o mesmo jeito. Não é falta de amor. E todos nós nos completamos, ainda com as nossas diferenças. A Bíblia fala em Salmos 139, versículo 13 e 14. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. E te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Deus me criou e Deus te criou de forma perfeita e extraordinária. E Deus criou a pessoa que está à sua volta, o seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais, suas colegas de trabalho, de forma perfeita e extraordinária. Então, aqui nós vemos neste capítulo que entender os tipos de personalidade nos ajuda também a valorizar os dons especiais com as quais cada pessoa da nossa família tem e desfruta e que ela pode contribuir para os relacionamentos. Então tá bom, Joana, você já me convenceu que tem vários tipos de personalidades. Agora nós vamos lá. Quais são os tipos de personalidade? Já dei algumas dicas aqui para você no começo. Existem 4 tipos básicos de personalidade de acordo com a nossa literatura, né? O colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático.
A maioria das pessoas, ela carrega de 2 a 3 tipos de personalidade. Então, vai ter um que ela vai ser predominante. Então, é interessante que você faça um teste de personalidade. Hoje, na internet, existem muitos testes de personalidade para você consultar de forma gratuita. Busque saber qual é o tipo teu, né? Qual é a personalidade predominante, o segundo, e o das pessoas com as quais você convive. Ao ler as descrições no quadro adiante, talvez você enxergue uma ou duas ou até mesmo 3. Para começar, identifique o seu perfil principal de personalidade e depois você veja se você consegue identificar dos outros membros da família. Hipócrates, ele incorporou os 4 temperamentos em suas teorias. Existem vários testes de perfil e você pode ir em busca deles. Então, relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal, tá bom? Nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Lá na página 102 e 103, nós vamos ver um quadro, vou mostrar aqui para vocês. E ali você consegue identificar. Então existe, né, 2 tipos de personalidade que são voltados para tarefas e 2 tipos de personalidades que são voltados para pessoas. Vamos lá na página 102. Aquelas pessoas que são voltadas com personalidades voltadas para tarefas. Vai ter um que tem ritmo rápido, é extrovertido. O primeiro deles, o colérico, que é o ativo. Ele é extrovertido, ele é vigoroso, é acelerado. Então, a gente vai falar algumas das virtudes do colérico. Ele é dinâmico, ele é autoconfiante, ele é um líder nato, ele tem um raciocínio rápido, ele é um positivo, autossuficiente, é voltado para a tarefa. Entretanto, ele tem algumas fraquezas também. Ele é dominador. Então a gente tem que pensar. Nossa vida tem que estar submetida à gestão de quem, Joana? Do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se a minha fraqueza estiver me dominando e não as minhas virtudes, eu serei dominada pelas minhas fraquezas. E quem é o colérico quando não está muito bem? Ele é dominador, ele é egoísta, ele é mandão, ele não tem tato, ele é competitivo, ele é paciente, ele é ríspido. Aí você pode olhar, né, e falar, meu Deus, Joana, é tudo isso? Sim. Mas o nosso temperamento submetido ao Espírito Santo, ele vai ser dinâmico, vai ser autoconfiante, vai ser líder nato, vai ser positivo, autossuficiente, vai ser autossuficiente, voltado para a tarefa, vai ser um líder que busca resultados. Então, isso para você ter dimensão, né, que você consegue identificar quais são as características das quais são predominantes em você. O melancólico, então a gente teve ali o colérico, segundo o melancólico. Melancólico é aquele pensador, né? É uma pessoa voltada para a tarefa também. No entanto, ele tem um ritmo mais lento, ele é mais reservado. Algumas virtudes do melancólico. Ele é propenso à genialidade, ele é muito inteligente, ele é perfeccionista, né? Padrão muito elevado, ele é muito criativo, artístico, ele é apreciador da beleza, ele é analítico, ele segue o cronograma, ele faz listas, ele é sensível, ele é empático, ele é meticuloso. Em contrapartida, quando esse melancólico não está bem, ele é sério demais, ele é perfeccionista, ele é exigente, ele é excessivamente focado, ele sente-se pressionado, ele é ansioso, ele é rígido, ele ofende-se com facilidade, ele é desconfiado e julgador. Então a gente viu aí 2 classes de pessoas, né, que são voltados para a tarefa. O colérico, que é um bem ativo, e o melancólico, que é o mais pensador, que é o mais lento, mais introvertido. E nós temos também outras 2 personalidades, que são agora voltadas para quem, Joana? Para pessoas.
O sanguíneo e o fleumático, né? O sanguíneo é aquele que tem um ritmo mais rápido, que ele é mais extrovertido, assim como o colérico. No entanto, o colérico ele é voltado para tarefas. O sanguíneo ele é voltado para pessoas. O sanguíneo ele é falante, ele é extrovertido, ele é popular, ele é mais acelerado. Então, algumas virtudes desse sanguíneo. Aí você já se identifica para ver se você, de repente, é a sua personalidade predominante. Ele é a personalidade mais atraente, ele anima todo mundo, ele sabe contar uma boa história, ele é entusiasmado, é vigoroso, é alegre, animado, charmoso, gosta de diversão e espontâneo. Em contrapartida, quando o sanguíneo não está muito bem, ou está nervoso, está ansioso, está angustiado, né? Não está muito bem, ele vai monopolizar a conversa, ele vai interromper os outros, ele fala demais, né? Ele acaba perdendo a noção, é desatento aos detalhes, é hiperativo, emotivo, desorganizado, indisciplinado, esquecivo e impulsivo. Olha lá. E aí? Quem sou eu? Quem é você? Eu já identifiquei o meu aqui. Fleumático, que é a última, é a quarta personalidade voltado também para pessoas. Que ele, tanto que ele é voltado para pessoas, mas ele é mais introspectivo, mais introvertido, mais tranquilo, mais lento. Ele é o observador. As virtudes do fleumático. Ele é calmo, ele é descontraído, ele é fiel, ele é pacificador, ele é bom ouvinte, ele é empático, ele é extremamente relacional, ele tem senso de humor, ele é paciente, ele é contente e ele é quieto. E algumas das fraquezas do fleumático, de repente quando essa pessoa não está bem, quando os seus dias não estão bons. Olha só, ele é preguiçoso, ele resiste à mudança, ele é indiferente, ele não se pronuncia, ele é permissivo, ingênuo, zombador, passivo, isolado e deprimido. E aí, quem é você? Então é importante você se observar e identificar qual que é o meu temperamento, qual que é a minha personalidade, como eu sou. Aí eu cheguei ao meu temperamento, né? Eu cheguei à minha personalidade. Aí eu vou olhar virtudes e fraquezas. Quando eu tiver, por exemplo, se você é uma sanguínea, falando demais, de forma desenfreada, né? Emotiva demais, vivendo numa bagunça, você vê que o seu temperamento não está, né, sendo submetido à gestão do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos pensar, né? E a gente precisa não se justificar de acordo com as nossas. Ah, não, eu sou sanguínea mesmo. Eu falo na cara mesmo, eu falo que tem que falar, é a minha personalidade. Nós não podemos justificar a nossa fraqueza por causa da nossa personalidade. Agora vamos lá na página 104. E até agora, você já descobriu qual é o seu temperamento? Já descobriu qual é a sua personalidade? Coloca aqui para mim nos comentários. Ah, Joana, eu sou sanguínea. Ah, eu sou melancólica, né? Eu sou fleumática. O meu marido. Então coloca aqui para mim. Vamos ver o que predomina, se são sanguíneas, são melancólicas, são coléricas, essas esposas, essas mães, essas mulheres. Como ser uma pessoa motivada por suas virtudes? Mateus, capítulo 7, versículo 1 fala: não julguem para não serem julgados. Esta parte é muito importante. Na verdade, eu amo todo esse capítulo. Sua tendência natural será identificar os outros com base nas fraquezas. Então, a sua tendência, minha tendência, sua tendência natural é você, não, fulano ali, ó, aquele ali, ele fica quieto, ele não fala, ele não se comunica, ou a pessoa é muito bagunceira, a pessoa é sem noção. Então, a gente acaba identificando as personalidades com base nas fraquezas.
cuide para não categorizar os membros da sua família. Isso é muito importante. Lembre-se de que julgar os outros é pecado e é errado. Em vez disso, podemos reconhecer que cada personalidade foi criada por Deus e valorizar o que essas pessoas têm de bom. Como mulheres, nós definimos o tom da positividade do nosso lar. Portanto, não desejamos humilhar os outros ao nos concentrarmos em seus pontos fracos. Cuidado! É interessante, se você nunca leu aquele livro, também leia As 5 Linguagens do Amor. Como que a pessoa se sente amada? Porque se é uma pessoa que tem palavras de afirmação, que ela se sente amada com palavras de afirmação, e você pegar e você entender qual é a personalidade e ficar apontando as fraquezas, você pode destruir a vida de uma pessoa que está ao seu lado, seja marido, seja filho. Como mulheres, nós definimos o tom da nossa casa. Antes, nós podemos voltar o foco e vermos os pontos fortes. O que essas pessoas têm de bom? O que elas têm de positivo? Será que nós não conseguimos destacar as suas virtudes? Lembre-se de que você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar a sua forma de pensar ou de enxergar elas. Como nós temos enxergado? Como nós temos pensado a respeito das pessoas que nós mais amamos, as pessoas mais importantes da nossa vida. Tome cuidado, não use essas informações para julgar a si mesma também. O segundo parágrafo, definir-se de acordo com as suas fraquezas e justificar-se, de repente dizendo, não posso fazer nada, eu sou assim mesmo, né? Não, então quando eu fico com raiva eu falo mesmo. É a minha palavra, eu vou falar na cara mesmo, da minha personalidade. Isso é mais forte do que eu. Amada, vamos estar sujeitando o nosso temperamento ao Espírito Santo. Nós somos dominadas por quem? Somos dominadas pelo Espírito Santo de Deus ou pela carne? Pode espalhar alegria ao elogiar os outros, a todos generosamente. Lembre-se de que a sua maior fraqueza também é sua maior virtude. Precisa, contudo, ser sujeito ao Espírito Santo. Quando nós operamos no Espírito em conformidade com a mente de Cristo, passamos a ser motivadas pelas nossas virtudes. E até eu e você podemos identificar-se, nossa, eu tô ficando muito quieta, muito calada, não quero ver ninguém. Isso pode ser um sinalzinho ali vermelho. Olha, acho que eu não estou bem. Talvez eu precise de ajuda. Talvez eu esteja com o meu tanque vazio. Então eu preciso encher o meu tanquinho para voltar a ficar bem. Será que eu tô falando demais? Será que eu tô gritando muito? Será que eu tô ofendendo demais as pessoas? Será que eu tô perdendo o bom senso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Foco e ritmo. Algumas personalidades voltam o foco naturalmente para projetos e tarefas, enquanto outras se concentram mais em seus relacionamentos. Uma não é melhor do que a outra. Funcionam juntas muito bem em uma família, igreja ou comunidade. Então eu preciso entender qual é a minha personalidade, eu preciso entender e respeitar a personalidade daquele que está ao meu lado. Estamos, lá na página 105, no finalzinho, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. O que tem saído dos nossos lábios? O que nós temos proferido? Né? Na página 106, como construir relacionamentos com os mais próximos. Então, nós vamos ver aqui que ela vai falar sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é constituída de 4 elementos fundamentais: a autoconsciência, a autogestão, a consciência social e a gestão de relacionamentos. Então, o quarto elemento é a gestão de relacionamentos. Mas se os 3 primeiros, que é a autoconsciência, a autogestão e a consciência social, tá?
não tiver presente, não vai existir o quarto, que é a gestão de relacionamento. Se você tem dificuldade em seus relacionamentos, é provável que você esteja com QE, que é o quociente emocional baixo. Então, assim, como que nós estamos? Como que está a autoconsciência? Quem eu sou, o que eu tenho feito, como eu estou reagindo, como eu estou agindo. A autogestão, o que eu tenho feito com aquilo que eu sinto, que eu penso e com aquilo que fazem comigo. Esperamos que, a essa altura, você já tenha identificado um ou dois tipos de personalidade. E entender as suas virtudes e fraquezas é o primeiro passo. Então, que é a consciência de si mesma. Nós precisamos. Não adianta você identificar qual é a personalidade do seu esposo, dos seus filhos, sem você entender o seu primeiro. Uma das coisas mais valiosas e mais corajosas que você pode fazer é pedir a opinião de outra pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes você não enxerga quem você de fato é. Às vezes você acha que você é alguém que você não é. E eu sempre falo para as pessoas, não pergunte para os maridos que podem dar separação. Porque o marido vai falar assim, não, amor, você não é assim, não. Você é assado. Você, não, mas eu não sou. Então pergunte para uma amiga. Pergunte para sua mãe, para sua irmã, para o seu irmão. Como que você é? Quem você é? Porque além de você identificar o perfil, você precisa pedir para outra pessoa para identificar para você, para ver se batem. Tá? Amém, igreja? Mostre o seu perfil de personalidade e pergunte se você é motivada mais pelas suas virtudes ou mais pelas suas fraquezas. Não tenha medo. Isso é lindo, isso é um ato de coragem. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou deixando de desfrutar dos relacionamentos que Deus tem para mim, porque talvez eu sou uma pessoa que não consegue se relacionar. E eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo, eu não estou chegando àquilo que o Senhor deseja para mim. Pelo contrário, valorize os comentários sinceros, pois eles lhe darão a oportunidade de crescer. A Bíblia fala em Provérbios 13:18, quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão é honrado. Uma vez que você identificou a sua personalidade, pedindo opinião honesta de pessoas à sua volta, é hora de partir para o segundo passo. Agora, para a autogestão. E é só que ele é um pouco comprido, então eu vou dar alguns itens somente, tá bom? Então você compra o seu livro, leia o seu livro, juntamente com essa mentoria, isso é muito importante. Autogestão para o colérico vigoroso, o ativo. Então, como que você vai fazer essa autogestão? Desacelere o ritmo, converse e mova-se um pouco mais lentamente. Não demore a dizer, sinto muito, eu errei, ou você tem razão. Está se identificando aí? Pratique a paciência e a aptidão de ouvir. Não dê conselhos se não forem solicitados. Vou falar agora da autogestão do sanguíneo, o falante. Preste atenção quando os outros estiverem falando. Evite interrupções. Fale menos e escute mais. Contente-se com uma rotina. Nem todos gostam de sua espontaneidade. Desacelere o seu ritmo. Nem todos conseguem pensar ou se mover tão rapidamente quanto você. E às vezes tem pessoas que talvez convivam com um sanguíneo, com um colérico, ainda mais um fleumático, um melancólico, que podem estar em sofrimento, porque não conseguem alcançar o seu ritmo. Então é muito importante para nos relacionarmos e termos relacionamentos saudáveis, nós termos essa autogestão. A autogestão do melancólico, o pensador. Recuse-se a criticar a si mesmo e aos outros. Seja mais paciente consigo mesmo. Pense e fale de modo mais positivo. Seja menos pessimista. Ofereça aos outros doses de generosidade, graça, aprovação e aceitação. Não franza a sobrancelha e nem dê olhares de reprovação. Sorria.
Interrompa suas tarefas, tempo suficiente para se relacionar. Aí Deus está falando com você? Comigo está. A autogestão do fleumático, o observador. Esteja mais aberto para mudanças. Verbalize seus sentimentos, as suas ideias e os seus objetivos. Lembre-se de que toda a sua segurança está em Deus e não em pessoas ou emprego. Mantenha uma boa ética no trabalho. Gestão pelo Espírito Santo. A autogestão pelo Espírito Santo acontece por meio de um coração rendido, aquilo que nós falamos. Será que nós estamos submetendo o nosso temperamento, a nossa personalidade, debaixo da gestão do Espírito Santo de Deus? Estude, aplique os seguintes versículos bíblicos de acordo com a sua personalidade. E ela coloca alguns versículos para cada tipo de personalidade. Para o colérico, por exemplo, vou ler um. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros, né? E mostrem misericórdia e humildade. No sanguíneo, um versículo para o sanguíneo. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor. Gestão pelo Espírito Santo do melancólico. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-se todas as suas ansiedades, pois ele está cuidando de você. Amém? O fleumático, tranquilo. Colossenses 3:23. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo e como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então é importante essa autogestão. O que o Espírito Santo espera de mim e de você? Ainda que seja qual seja a sua personalidade, né? E mais um item lá na página 111, a consciência social. Consciência social consiste em entender como o seu comportamento, como o meu comportamento, ele afeta de forma direta as pessoas que estão à nossa volta. Imagine, por exemplo, uma esposa colérica que chega em casa do trabalho e vê o marido melancólico, o pensador, sentadão, bem sossegado no sofá, ou o seu filho, o fleumático, lá na escrivaninha, deitado na cama ouvindo música. Entender o tipo de personalidade deles ajuda a reconhecer que estão fazendo o quê? Recuperando as suas energias. Por isso que é importante. Como que eu recupero as minhas energias, como as pessoas recuperam as energias deles. Por quê? Porque, de repente, se você é uma colérica, uma sanguínea, e você vê um melancólico, um fleumático, na santa paz de Deus, você vai achar assim, gente, eles não estão sendo empáticos? Eles não estão vendo que eu estou correndo? Eles não estão vendo que eu estou carregando sacolas? Eles não vão se mover? Às vezes não. Ou melhor, muitas vezes não. Por isso que a gente precisa treiná-los para ter a consciência. Entender o tipo de personalidade deles ajuda a reconhecer que eles não estão sendo preguiçosos. Eles estão fazendo o quê? Estão recarregando as suas energias. Eles precisam deste tempo. Para manter um bom relacionamento, né, ela não os interromperá rispidamente. Ela pode interromper, mas ela não vai fazer isso de forma ríspida. A consciência social, minha e tua, é a capacidade de ver essa situação, de avaliar essa situação de imediato e ajustar o meu comportamento. Então, assim, o que eu posso fazer agora a fim de ter um bom relacionamento com os membros da minha casa que são totalmente diferentes de mim?
E no exemplo acima, em vez dela exigir que os dois se levantem rapidamente e a ajudem a guardar as compras, essa esposa do nosso exemplo, a colérica ativa, ela vai usar a autogestão. Primeiro, ela vai cumprimentar a família calmamente. Ela cuida dos seus afazeres e ela permite que todos se refaçam para ter uma bela e agradável noite em família. Não adianta ela ter passado horas e horas no mercado, ela ter pensado em um prato maravilhoso, né, num jantar fantástico, gostoso, os pratos. Se ela chegar em casa e ela já é uma confusão, e ela for grossa, e ela for ríspida, né? E ela pode falar: quando terminarem aí, vocês podem me dar uma ajuda? A autogestão é uma via de duas mãos. O filho fleumático que está relaxando, talvez veja sua mãe, que é colérica, chegando com as compras e escolha levantar-se para ajudar, embora não esteja afim. Ele pode ter a consciência social a respeito de sua mãe e ajudá-la. É importante que nós sentemos com a nossa família, que nós identifiquemos quais são as nossas personalidades, como que eu recarrego as minhas energias, qual que é o espaço do outro que eu preciso respeitar. Né? Para ter uma gestão de relacionamento. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13:4 o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não é ciumento, ele não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, ele não exige que as coisas sejam feitas sua maneira. E eu queria parar aqui. Como que nós temos agido com as pessoas que estão à nossa volta? E eu falo por mim, eu sou sanguínea. E é desafiador conviver com fleumáticos, com coléricos, com melancólicos. Porque as pessoas não fazem as coisas no meu tempo. E se eu não cuidar, eu vou me sentir rejeitada, ou vou me sentir desrespeitada. Então nós precisamos entender. E eu preciso encorajar uns aos outros. Como o versículo, né, que nós falamos, né? Devemos encorajar os outros mutuamente. Cada personalidade, ele é edificado e ele é honrado quando as suas virtudes são observadas e são valorizadas. Será que a gente tem honrado? Né? A consciência social é a capacidade de avaliar uma situação de imediato e ajustar o meu comportamento, o seu comportamento, de modo a manter um bom relacionamento. Amados, nós começamos este capítulo falando, nós somos seres relacionais. Fomos criados, independente do seu tipo de personalidade, fomos criados para nos relacionar e criados para termos relacionamentos saudáveis. Será que eu tenho tido relacionamentos saudáveis? Será que eu tenho valorizado uns aos outros? Sem dúvida, em nossos relacionamentos, sejam eles família nuclear, ou família mais ampla, com seus colegas e amigos, encontramos pessoas com várias combinações de personalidade. Lembre-se de que cada tipo de personalidade contribui com o ingrediente necessário para a sua vida. Valorize cada temperamento. E eu gostaria de que você fizesse agora comigo uma dinâmica, independente onde você esteja, né? Cale o seu coração. Se você estiver escutando alguma música, alguma televisão ligada, cale, né? Desligue, feche os teus olhos agora neste momento. E eu quero ler uma passagem aqui para você. Fechou seus olhos? Então feche. Pense. Pense, por exemplo, em uma deliciosa jarra de limonada, bem gelada. Os coléricos vigorosos são o limão. Fazem o que precisa ser feito. E o limão é o ingrediente essencial. Mas se a limonada tiver apenas o limão, ela ficará azeda. Por isso, você acrescenta o açúcar. Os sanguíneos populares que amam se divertir, mas
Se você tiver apenas o limão e o açúcar, será uma pasta grudenta. Por isso, é preciso acrescentar a água. Os fleumáticos tranquilos, que juntam as diferentes partes e fazem com que tudo flua suavemente. Mas ainda nós não terminamos. Precisamos dos melancólicos perfeitos, com os seus cubos de gelo absolutamente simétricos. E agora temos uma refrescante e deliciosa jarra de limonada. Minha amada, cada ingrediente tem o seu valor. Cada ingrediente tem o seu propósito, de modo individual. O limão, ele tem o seu valor, o açúcar tem o seu valor, a água tem o seu valor e o gelo tem o seu valor. Mas quando todas as personalidades são combinadas em conjunto, fica algo muito melhor. E alguns passos práticos para finalizar a nossa aula. Faça um teste de perfil de personalidade e avalie cuidadosamente os resultados. Recomende que cada membro da sua família faça o teste de personalidade também e imprima passagens das escrituras sugeridas para cada personalidade. Coloque-as em um lugar visível para que você possa ser lembrada e desenvolver as qualidades norteadas pelo Espírito Santo de Deus. Se essa aula abençoa a sua vida, encaminhe para mulheres que talvez estejam em situações onde elas não entendem quem são, onde elas já não conseguem mais conversar, onde estão vivendo nas suas casas um caos instalado, para que possamos, através do Espírito Santo de Deus, com a revelação da palavra que é dele, possamos viver os melhores dias das nossas vidas, trazendo à nossa memória que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos fazer a nossa parte, vamos profetizar sobre a nossa casa, vamos em busca de conhecimento e nós vamos agir pautadas na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.